Sim, eu cheguei. Tô aqui, Paulinho Boa Pessoa, com aquele carinho, com aquela alegria. E hoje eu vou atender a história do senhor Paulo, que, na verdade, é um grito de alerta para todos aqueles que acompanham o nosso canal. Eu gostaria, antes de você ouvir essa história, você que confia em mim, para que você compartilhe essa história. É muito importante o compartilhar, porque é uma história muito útil, especialmente para quem tem adolescentes em casa, adolescentes na família. Então é uma história muito útil para pais de adolescentes, avós de adolescentes, tias e tios de adolescentes. Acho que todo mundo tem, né? Um adolescente em casa. E há uma frase que uma psicóloga falará nessa história que é muito importante. Ela diz assim: o sobrenome da adolescência é desafio. Então o adolescente, ele ama o desafio, ser desafiado. E algumas pessoas estão fazendo péssimo uso desse desafio, instigando o jovem a fazer coisas absurdas. Então é uma história que, além de tudo, é um grito de alerta. Então eu vou pedir a você que compartilhe. Vou pedir mais para você. Eu queria que você se tornasse membro aqui do nosso canal, que você fizesse essa opção abaixo do vídeo, a opção para ser membro. Eu queria tanto que você viesse, ou que você contribuísse com o canal, com super stickers, que você mandasse um valeu demais. Apoie o nosso canal. O YouTube propõe isso para que haja vínculo entre nós, engajamento entre nós, para que o canal possa ser valorizado pelo YouTube, ok? Vou ficar esperando que vocês todos participem. E mais uma coisinha, se inscreva, o canal só tem um jeito de crescer, que você se inscreva, acione o sininho aqui do nosso canal. Juntos e prontos, então prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a minha história, em verdade, servirá de alerta a tantas e tantas pessoas que estão na sua sintonia através do rádio, do famoso, do útil, do servidor rádio, e também através desse seu canal no YouTube. É um grito de alerta a minha história. E tanto é verdade que eu acabei decidindo escrever um livro. Meu nome é Paulo, sou um empresário. E eu vi de perto tudo isso acontecer dentro da minha casa e olha, acabei surpreendido, sim. Na verdade, tudo começa com uma notícia horrorosa que aconteceu em casa. A minha esposa, uma mulher ainda jovem, cheia de vida, cheia de saúde, de repente começa a apresentar alguns problemas que a princípio nós acreditamos que fosse coisa corriqueira, coisa do dia a dia. Um sintoma aqui, outro ali, reclama, uma dor. É melhor ir ao médico. Sabe como é que é? Eu acho que toda família é assim. A princípio é um chazinho, é aquele analgésico, é aquela massagem. Mas uma vez que o problema não se resolve, a dor persiste. Os sintomas continuam a acontecer. Então, amor, eu acho melhor ir ao médico. Eu fui com ela ao médico. E eu não gostei da reação do médico diante dos sintomas relatados e dos exames solicitados. Quando nós íamos sair do consultório, ele me deu um toque. Paulo, eu desconfio que talvez seja a coisa mais grave. Foi um aviso para mim de que a minha mulher pudesse estar gravemente enferma, doente.
Eu só não podia supor e nem imaginar que aquilo fosse se confirmar. Infelizmente, a minha mulher era vítima de câncer. Calma, mas isso não é no mundo atual uma sentença de morte? Vamos lutar, vamos tentar. Há tratamentos? A depender do tipo de tumor, é perfeitamente curável? Calma. O câncer hoje já não é mais uma sentença de morte. Mas, lamentavelmente, a depender do tumor e a sua agressividade, às vezes é, sim, uma sentença de morte. E que, lamentavelmente, encurta muito o caminho do tratamento. Não porque haverá uma solução, mas porque haverá um desfecho, e o mais triste, um desfecho fatal. Infelizmente, foi o que aconteceu com a minha esposa. Pouco tempo depois de ter iniciado aquele tratamento, ela não resistiu e a minha mulher veio a óbito. Que tristeza! Que tristeza para mim. Eu fui pego de surpresa. Bom, não há quem se prepare, ainda que você tivesse o diagnóstico de câncer, não há quem se prepare para esse fim. Ainda mais um final precoce de uma esposa tão jovem, tão cheia de vida. E uma esposa que tinha uma ligação estreita e direta com a nossa filha, a Júlia. Quando a minha esposa morreu, ela só tinha 9 para 10 anos de idade. Era uma menina. Vocês imaginem uma criança com essa idade. E ainda mais sendo uma menina, como é que é a relação dela com a mãe? É muito estreita, é muito próxima, é muito íntima. Porque você sabe, eu tinha que lutar com a vida, eu tinha que correr, sair para o meu trabalho, para a minha empresa. E na maioria do tempo, quem ficava em casa com a Júlia era exatamente a mãe. Eu senti muito. Eu fui pego, como eu disse, apesar de toda a preparação do anúncio da doença, eu fui pego de surpresa. Mas quem passou a sofrer muito mais do que eu foi a minha filha, Júlia. Ela perdeu a mãe com 10 anos. Com 10 anos de idade. Ela ficou triste, muito triste. E aquela tristeza eu fui observando que ela se prolongava. Eu fiquei muito preocupado com a Júlia, muito preocupado. Então, como eu me dedicava à minha empresa própria, eu passei a dedicar um tempo maior para ela. Eu fazia questão de levá-la à escola, coisa que a mãe fazia antes. Fazia questão de buscá-la na escola, coisa que a mãe fazia antes. Mas eu comecei a me desdobrar para fazer isso. E há uma coisa importantíssima que eu vou dizer agora. E aqui eu aproveito para prestar uma homenagem às empregadas domésticas. Eu tive a felicidade, a sorte de contratar para vir trabalhar na minha casa uma moça espetacular. Mas uma moça que se dedicava à minha casa mesmo, sabe? Que dava amor. Ela fazia o trabalho dela com tanto amor que ela transmitia esse amor aos moradores. E talvez até porque a minha esposa tivesse falecido, ela se desdobrava também enquanto secretária do lar, empregada doméstica, na dedicação dos cuidados da minha filha Júlia. E era uma atenção tão grande que ela dispensava a Júlia, que foi ela. Partiu dela, sabe? Aquela preocupação, ela me chamou, seu Paulo. Isso depois de um tempo. E quando eu digo depois de um tempo da morte da minha esposa, 2 anos. A minha menina estava agora com 12 anos. Seu Paulo,
não sei se o senhor notou, a Júlia tem aparecido com uns ferimentos que eu tô achando estranho. Ferimentos, é verdade. Eu vou chamá-la de Maria. Eu não tô com uma autorização para dizer o nome dela. E ela tem Maria no nome. Eu vou chamá-la assim de Maria. Maria, você tem razão. Uns ferimentos nos braços, nas costas das mãos. O que será? Eu não sei, me disse a Maria. Mas eu tenho observado que isso acontece depois que ela sai do quarto dela. Oh, Maria, você me deixou preocupado. Eu vou tentar uma conversa com ela. Eu tentei uma conversa com a minha filha, Júlia, mas obviamente ela não me disse: não, nada, papai, bati em tal lugar. Foi um ferimento que eu fiz, eu raspei no muro. Sabe essas coisas, essas desculpas? Mas a verdade é que a Maria continuou a observar que sempre vinha um ferimento novo. E alguns até ela via sangrar, porque ela encontrava um pedacinho do papel higiênico com sangue no banheiro. E o ferimento lá, no braço, na perna, costa das mãos. Em lugares que foram variando. Ela começou a usar, a minha filha, as camisas de manga comprida, as blusas de manga comprida, as camisetas especialmente de manga comprida, e especialmente para esconder. Mas, papai, tá tudo bem, tá tudo normal, papai. De início, embora eu tivesse aceitado o que me dissera a Maria, eu atribuí a tristeza da perda da mãe. E obviamente que a perda da mãe tinha um peso muito grande nisso. E aí eu comecei a ficar atento à rotina escolar dela, mas observe, eu fui na escola, as notas continuavam boas, ela continuava tendo os amigos, a rotina escolar dela se mantinha normal, tudo parecia normal. Só que os ferimentos não cessavam. Então, a Maria, com a minha autorização, ela disse: o Sr. Paulo, se o senhor me autorizar, eu posso investigar o que está acontecendo através do celular dela. Como o senhor não está em casa, ela se distrai, ela deixa o celular enquanto vai fazer alguma coisa, é coisa rápida, mas se o senhor me autorizar, obviamente, eu posso olhar no celular para ver se eu descubro alguma coisa. Porque eu tô achando que o que ela faz está diretamente ligado ao celular. Ô, Maria, eu te autorizo. Você pode sim investigar. Se você tiver uma oportunidade, no momento em que ela se distrair, deixar o celular, você apanha e verifica para mim o que está acontecendo. E a Maria, uma pessoa muito integrada, cabeça boa, foi após uma crise da Júlia que ela apanhou o celular naquele dia, exatamente quando a Júlia tinha jogado um papelzinho com sangue de novo no lixo do banheiro. E quando a Maria viu, eu tô no trabalho, eu tô na empresa, a Maria dentro de casa. E quando a Maria viu no celular, começou a perceber que ela entrava numa plataforma, uma plataforma online, cujo nome eu vou registrar no livro. Ela começou a observar que ela entrava numa plataforma online onde usuários jogavam e criavam jogos feitos uns para os outros. E foi lá que ela conheceu um grupo que a convidou por uma outra plataforma,
também cujo nome eu quero registrar no livro. Era uma plataforma de comunicação por voz. A comunicação não era por escrito, por voz. Também por vídeo. E havia texto, mas principalmente o texto era mais escrito por códigos e emojis. É uma linguagem própria dos jovens. Eles se comunicam assim. E aí, dentro dessa plataforma, a segunda, havia o desafio de fazer... Eles chamam de fazer Luiz. Como se fosse um nome, Luiz. O desafio era fazer Luiz. Que é esse Luiz? É assim que eles chamam, com o final Z mesmo. Eles falam rápido, Luiz. Uma espécie de... O mestre mandou. Sabe uma brincadeira que fez parte da minha infância, talvez tenha feito parte da sua infância, Paulinho, e parte da infância de tantas mães que estão acompanhando e pais agora? O mestre mandou, e aí a criança fazia exatamente o que o mestre mandava. Só que esse Luiz, esse mestre mandou do mal, as ordens vinham de outros adolescentes. E as ordens eram cortar a pele e depois jogar perfume nos cortes. Beber a água da privada. Só que o jovem tinha que fazer aquilo e gravar. Mostrar, às vezes, ao vivo, online. Os áudios mostravam pessoas aplaudindo e vibrando pelos desafios concluídos. E a Maria se inteirou a respeito disso tudo. E obviamente a Maria esperou que eu voltasse do trabalho e me contou. Meu Deus, Maria. Então é muito mais grave do que eu estava imaginando. Tem acontecido. Ela está participando desses contatos online através dessas plataformas registradas no livro. Ela tem participado e recebido esse tipo de ordem. Bom, então eu não tinha outra alternativa. Afinal de contas, eu precisava conversar com a Júlia. E eu fui ter a conversa franca com a minha filha. E olha que eu não precisei pressionar muito. Ela com 12 anos. De repente, eu tocando num assunto com ela foi se sentindo pressionada, não por mim, mas por toda a circunstância, por tudo aquilo que já estava acontecendo, e foi ela própria quem de repente olhou para mim e pediu para mim: pai, me interna, pai. Papai, me interna. Eu sem a mãe dela, eu sozinho, eu fiquei meio perdido na hora. Então eu conhecia uma psiquiatra e eu liguei para essa doutora psiquiatra e relatei o que estava acontecendo, e ela pediu que eu a levasse imediatamente para o hospital, já que ela tinha pedido a mim que a internasse. Foi o que eu fiz. A médica psiquiatra a atendeu e, diante do atendimento, eu fiquei pensando. O caso da minha filha Júlia evidenciava a dificuldade dos pais de adolescentes de compreenderem como o comportamento dos filhos pode estar ligado à forma como eles se relacionam nas redes sociais. Essa psiquiatra me alertou por uma série chamada Adolescência, tá na Netflix. Essa série Adolescência mostra a surpresa da família de um menino de 13 anos acusado de matar um colega da escola, porque chega a esse ponto.
O desafio começa: bebe água da privada, se corte no braço, faz um furo na tua orelha, não exatamente naquele lugar do brinco, mas noutra região da orelha. Começa assim: corta uma mecha do teu cabelo, arranca os pelos da sobrancelha, e chega ao ponto de: o desafio hoje é você matar um colega seu. E esse menino matou um colega de escola. Tá na série da Netflix. Só que é uma produção fictícia essa série. E os adultos se chocam ao descobrir que os adolescentes formavam uma rede de comunicação muitas vezes violenta, cifrada assim com emojis e códigos. Eles não escrevem abertamente. É uma linguagem que eles entendem. Só eles entendem. E quando eu soube que a minha filha participava disso, desses desafios na internet, eu fiquei devastado. Só que ao mesmo tempo eu fiquei aliviado. Sim, porque quando eu entendi que havia influência externa, quer dizer, era outro pedindo para minha filha fazer, que alguém estava mandando ela fazer aquilo, eu soube que dava para combater. E aqui é que vai o meu alerta. A psiquiatra criou um tratamento para minha filha. E o tratamento era desconectar a Júlia por um tempo do celular. Se não fizermos isso, Paulo, se você não fizer isso com ela, não vai dar certo o tratamento. Então, eu desconectei por um tempo a Júlia do celular e até o ciclo foi interrompido. Só que nos meses seguintes, qualquer acesso que ela tinha ao celular significava uma recaída. A Júlia tinha uma desculpa, dizia que precisava do aparelho para a escola, precisava fazer um trabalho escolar, a professora tinha exigido que levasse o celular. E não era, porque ela voltava aos grupos. Talvez até a professora tivesse pedido mesmo, mas para ela o objetivo era sempre outro. Então eu acabei entendendo que não tinha meio termo. Eu entendi, mas com a ajuda da psiquiatra. Quando você vai tratar um filho, uma filha com esse tipo de problema, não tem meio termo. Aí eu substituí o celular por um modelo simples com chamadas e SMS só. Espelhei o aparelho no computador. Mesmo assim, ela tentou burlar, usou um aplicativo escolar, o Classroom, para conversar em chats. Olha, não é fácil. Não é fácil, porque você tira o álcool da casa, o álcool de um alcoólatra da casa, mas o celular está em todo lugar. O celular está em todo lugar. Está na tua casa, está... A própria Maria, a moça que trabalha em casa, tem o celular dela. Ela tinha que ter 1000 cuidados com o celular dela. Eu tenho o celular. Ao invés de um, por necessidade profissional, eu tenho 2. Na escola. O celular está em tudo que é lugar. Muito se fala sobre a série Adolescência da Netflix. Mas o que a gente está vendo na vida real é muito pior do que a série. Apesar da série ser fictícia, a vida real é muito pior. Sabe, foi por isso que eu, Paulo, resolvi escrever um livro. Aconteceu com a minha filha, o nome do livro. Aconteceu com a minha filha, o nome do livro, e foi o modo que eu encontrei de alertar a tantos outros pais sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes na internet. O susto salva. Porque eu levei um susto tão grande. O susto salva. Se minha história salvar uma família, já valeu demais. Hoje, a minha filha está muito melhor e colocando seus sentimentos no papel,
ao escrever o próprio livro. Ela virou uma aliada nessa causa. Hoje ela quer me ajudar. Diz a Júlia que ela quer me ajudar exatamente para evitar que outras jovens e outros meninos entrem também nessa. Mas eu sigo em alerta porque basta um clique, basta um link e tudo começa outra vez. Nesse mundo de tratamento da Júlia, eu fui conhecendo pessoas. A psicóloga Fabiana Vasconcelos, do Instituto Jimmy Cuida, é uma instituição que busca conscientizar adolescentes e jovens sobre o uso seguro da internet. Diz que tudo hoje acontece em plataformas aparentemente seguras. Diz a psicóloga, os desafios não estão mais na Deep Web. Estão tanto nas redes sociais mais comuns, mas principalmente em grupos fechados do Discord. Ali, os adolescentes são convidados para grupos secretos e começam a seguir desafios em formato de gincana. Eles organizam verdadeiras gincanas onde participam vários jovens. Os desafios começam leves, só que vai evoluindo. Arranca a sua unha. E eu acompanhei de perto esse caso. A moça arrancou a unha diante de... Vocês imaginem o que é isso? Não é cortar a unha. Eu estou dizendo, arranque a sua unha, e ela foi capaz de fazer isso. Coisa que eu não imagino que ninguém tenha essa coragem. É muito mais difícil para os pais identificarem esses comportamentos, porque tudo acontece longe dos olhos de quem é pai, de quem é mãe. Muitas vezes, nós, os pais, só descobrimos que nossos filhos estão em grupos de desafios quando é tarde demais. A psicóloga explica que o cérebro adolescente está em formação, com picos de dopamina e impulsividade. E é aí que mora o perigo de se fazer tudo que o outro manda, pede. O sobrenome da adolescência é desafio. Olha, essa frase usada pela psicóloga, eu gostaria que você repetisse, para que as pessoas entendam o risco que é um adolescente. O sobrenome da adolescência é desafio. É natural que eles testem limites, o corpo, as emoções, os relacionamentos. Precisamos formar pensamento crítico antes que algo grave aconteça no jovem. No Instituto, a prevenção começa pelas escolas, formando todos os profissionais, do porteiro à direção. Depois do trabalho, se estende junto às famílias. Não adianta, diz a Fabiana Vasconcelos, a psicóloga, não adianta dar palestras, é preciso trabalhar em grupo, com metodologia participativa, ouvir os adolescentes de verdade, mostrar que é possível pertencer sim, mas sem se ferir, sem se machucar. Porque para ser aceito no grupo, para pertencer a um grupo, ele recebe a ordem de se ferir e ele se fere, se machuca. Há um delegado envolvido também nessa história, o Dr. Alessandro Barreto. Ele é coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ele também estuda e ele diz: o jovem entra nesses grupos para fazer parte. A internet oferece isso e dá uma sensação de pertencimento ao jovem, mesmo que para isso ele precise se mutilar, humilhar-se, ser humilhado. Sabe o que me chocou? Eu, Paulo, falando. O que me chocou perceber que para minha filha aquilo era normal.
e descobri que muitas amigas dela também se cortavam. Para mim, é como uma pandemia silenciosa de mutilação. Gente, tivemos há pouco a pandemia do Covid. E tem uma pandemia acontecendo assim, diante do nosso nariz, e muita gente não se tocou. A pandemia silenciosa da mutilação e de crimes ligados à internet. Escrevi um livro. O livro chama-se Aconteceu com a Minha Filha. Repito, o título do livro é Aconteceu com a Minha Filha, onde eu relato tudo o que aconteceu com a minha filha Júlia. Foi fundamental na minha história e isso eu quero valorizar. Foi fundamental na minha história a presença da empregada doméstica, da Maria, da secretária do lar. Você vê a importância da mulher em casa. Quer dizer, a minha esposa, a perdemos, lamentavelmente, de acordo com a história contada aqui. Havia lacuna, aquela lacuna deixada pela minha mulher, que foi imediatamente preenchida pela presença da Maria, a empregada doméstica. Porque a gente sozinho não dá conta. Não dá conta, nós precisamos sempre da ajuda um do outro. Então, olha, eu quero terminar este relato dizendo às pessoas que estão te acompanhando, Paulinho Boa Pessoa, pelo rádio, pelo YouTube, que estejam atentos e atentas a tudo que está acontecendo na sua casa, com o seu filho, o celular, a internet. Você realmente sabe o que o seu filho faz com o celular na mão? Eu achava que soubesse. Se não fosse a Maria, se não fosse essa pessoa tão antenada com a nossa vida dentro de casa. Deus foi tão perfeito na minha vida que enviou a Maria como uma substituta da minha esposa. Pelo menos nesses cuidados com a família. Se não fosse a Maria, você sai para trabalhar, às vezes cedo, o sol nem saiu. Volta tarde da noite, o sol já se foi. E você não tem contato com a sua filha, com o seu filho. Tem contato. E aí, como é que tá? Tudo bem? E como é que foi na escola? Isso também tinha. Inclusive fazendo questão, na ausência da minha mulher, de levá-la à escola, de buscá-la à escola. Pelo menos no início foi assim. Até quando eu pude foi assim. Depois não dá mais, devido aos meus compromissos profissionais. E eu não sou o único. Eu fico a imaginar quantos pais e quantas mães passam por isso que eu passei. Está no nosso nariz, está ali na nossa frente, a gente não vê. Eles não escrevem um texto assim como a gente escreve, que você lê, está tudo claro. Não, é código. Há uma combinação de código entre eles. Emojis. A gente não entende ver aqueles emojis. Você acha que é normal? É um bonequinho, é uma carinha, é uma mãozinha, é uma perninha, sei lá o que é. É um passarinho voando. Para você tá tudo bem. Não, tudo ali tem um sentido, tudo ali tem um significado. Faço esse alerta. Gente, esse é o alerta do Paulo, empresário. E o livro que ele escreveu, de fato, quem puder, eu recomendo que tenha esse livro, que leia esse livro. A senhora que é mãe, o senhor que é pai. O livro escrito pelo Paulo tem esse título. É só você buscar na internet se você encontra. Aconteceu com a minha filha.
Importante, se você puder, leia, compartilhe essa nossa história para que ela possa chegar à casa e o coração de tanta gente, porque sem dúvida é um grito de alerta. Aguardarei a partir de agora os comentários de todos vocês com respeito à história relatada pelo Paulo pai, envolvendo a sua filha Júlia. A verdade de cada um. Bom dia, Paulinha, aqui é a Sueli do Jabaquara. Hoje as crianças são muito ansiosas, elas estão sempre procurando algo novo, desafiador para ela. E os pais nessa loucura hoje que a gente vive, muita cobrança, você tem que trabalhar para poder preparar o teu filho, você poder proporcionar escola, curso, dar oportunidade para eles crescerem. Só que muitas vezes o pai só pensa no material, esquece do emocional. Porque hoje em dia, com essa correria que os pais têm, deixa a criança período integral na escola, pega, mas só que você tem que tirar um tempo para você conversar com o teu filho, ver o que está acontecendo com ele, ver as amizades que ele está tendo. Então hoje, não culpa os pais, é a própria sociedade que está doente. Porque se você tem um suporte de uma avó, de uma tia, de uma secretária do lar, para estar cuidando do teu filho, beleza, mas muitos pais não têm essa possibilidade. Então tá complicado hoje em dia ter filho, educar, vigiar, tá complicado. Bom dia. Boa pessoa. Eu sou a Sônia Maria aqui da Vila Mariana. Nossa Senhora, hoje os pais de hoje precisam tomar muito cuidado. Nossa, eu tenho uma dó desses pais, sabe? Que precisa, nossa Senhora, estar de olho nessas crianças. Porque hoje em dia é só isso que a gente vê, essa mutilação, essas coisas aí que a gente está vendo. Imagina, antigamente a gente era só festinha, aniversário, né? A gente ia nos bailinhos da vida, né? Que era tão gostoso, né? E hoje em dia, com essa internet, não estou dizendo que é bom a internet, mas tem certas coisas que é muito ruim, principalmente para essas crianças. Se os pais não ficarem de olho, é isso aí que dá crianças morrendo por causa dessas porcarias aí que a gente está vendo no mundo. Mas hoje em dia está difícil, né, Paulinho? Hoje está difícil para criar filho. Meu Deus do céu, eu tenho dó desses pais. Se eles não ficar de olho nessas crianças, nossa Senhora, meu Deus, bom dia, viu, Paulinho? Nossa, a gente fica até nervosa escutando um caso desse. Tá bom? Bom dia para vocês todos aí. E um bom frio, porque vai esfriar. Com essa chuvinha vai esfriar. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Rei. Bom dia, Vitória. Olha isso aí, Paulinho, é uma febre, é perto com a pandemia, viu? Porque os jogos hoje em dia tá desse jeito, pegando esse jogo da internet do satanás, não perdoa. E às vezes os pais não estão atentos. Tem que pegar esse celular de fio sim, olha o que tá fazendo, tá dentro do quarto, bate na porta do quarto. O que você tá fazendo aí? Pega a senha, rastreia, tem que estar em cima, tem que ser uma investigação rigorosa. Que senão a gente perde os nossos filhos desse jeito. Eu conheço um caso assim, de uma menina de 18 anos, que faz isso. Só que a mãe abandonou, a tia tá com ela, a tia trabalha e a menina continua se mutilando. 18 anos, linda, linda, linda. É uma tristeza, viu, Paulinho? Um beijo pra tu aí na capital. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Reinaldo, Vitória. Bom dia, Rafael e toda a equipe, Maria Quitéria. Gente, que história, hein? Uma história de arrepiar. Quantos jovens, quantas crianças estão passando por isso? Acho muito importante, essa história foi muito importante, muito objetivo, mostrando o que acontece realmente com quantas crianças no nosso país e no mundo inteiro. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Ô, Paulinho, ainda bem, né? Que apareceu essa pessoa, né? Que ajudou. Ele descobria o que estava acontecendo com essa filha. Felizmente, a internet
veio para muitas coisas boas, né, Paulinho? Mas também responsável por muitas tragédias entre casais, adolescentes, muito triste, ainda, né, Paulinho? Devia ter uma providência maior.